Eu sou o professor Geraldo Lopes e vamos começar uma aula de língua inglesa. Olha só, o assunto de hoje é occupations, profissões, ocupações. Preste atenção aí na aula para que vocês possam aprender. Então, começaremos da seguinte forma. Nesta sessão, apresentamos uma lista das profissões em inglês dispostas em ordem alfabética. Olha só, dividida da seguinte maneira. Na primeira coluna, encontra-se as profissões escritas em inglês. E na segunda, encontram-se as traduções para o português. Então, preste atenção na lista aí, né? Primeira coluna, as profissões em inglês. Na segunda coluna, profissões em inglês, só que, no caso, traduzidas para o português. Tá certo? Então, vamos acompanhar. Por exemplo, na língua inglesa, ao falar de profissões, né, occupations, devemos usar os artigos a e a n, que tem como tradução uma. Por exemplo, eu quero dizer I'm a lawyer. Eu sou, né, um advogado, certo? Então, ou uma advogada. Então, note que antes de vogal em inglês, eu uso a N para traduzir para o português uma. Antes de consoante, eu uso a, que tem a tradução uma, tá certo? E aí você vai usar a tradução para o português quando a palavra for masculina e uma quando a palavra for feminina. Lembrando que isso aí são artigos indefinidos no português, tá certo? Então vamos entrar agora na tabela, para que vocês possam entender e depois façam os exercícios adequadamente. Vamos pegar uma profissão aqui, já que a gente vai sintetizar, já que se você for pegar todas as profissões, tanto no inglês, como no português, como no espanhol, nós temos uma infinidade de profissões. E aí, para que a gente possa explicar ou falar todas elas, requer muito tempo, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, uma profissão aqui, digamos, vamos pegar aqui chef. Chef, olha só, todo mundo já observou aí chef, todo mundo conhece chef, aparece muito na televisão. O chef seria o quê? O chefe de cozinha, tá certo? Chefe de cozinha. Vamos pegar uma outra aí, ó. Aqui no material, vocês têm manage. Tá faltando a letra R. O professor pede desculpas, né? Foi um esquecimento na hora. Manager, faltou a letra R. Então a palavra não é só M-A-N-A-G-E, tem a letra R no final. Manager. Porque, por exemplo, o que é manage? Manage é o verbo gerir. Se eu boto a letra R, manager, vai ficar gerente. Então, de verbo passa para substantivo. Então, manage, M-A-N-A-G-E. Estão observando aí na tabela? Aí no caso, o verbo, certo? O verbo gerenciar. Se eu boto a letra R, transforma-se num substantivo manager, que é gerente. Ficou claro? Né? O professor esqueceu de botar esse R aí de propósito, já para explicar essa regrinha da transformação do verbo em inglês no substantivo. Tá certo? Então, vamos para a próxima parte.
Ó, como temos pouco tempo, nós temos 20 minutos de aula, não é aquela aula tão delongada que nós temos nas salas. É uma aula mais curta, mais abreviada e mais rápida. Então, eu vou pegar aqui a profissão aí, ó, é nurse. Nurse, que essa última palavrinha aí, tá certo? É o quê? Enfermeiro, enfermeira. Como nurse, a primeira letra é um N e é uma consoante no inglês, se eu for botar o artigo para ficar, por exemplo, uma enfermeira, como é que eu faço? A nurse. Por que a nurse? Porque a primeira letra de nurse é a consoante N. Então, antes de consoante, eu escrevo A. E a tradução para o nosso português vem o quê? Uma enfermeira. Professor, mas nurse não pode ser enfermeiro ou enfermeira? Pode sim. Dependendo do contexto, se você estiver falando do sexo masculino, então, eu tenho a nurse. Qual seria a tradução para o português? Um enfermeiro, tá certo? E se a primeira letra da profissão for uma vogal, então eu escrevo a N. E teremos como tradução também um ou uma. E a profissão que se segue, certo? Vamos agora para os exercícios. A aula é rápida e aí vocês têm que se ligar. Ó, em profissões em inglês, o que é que eu tenho que observar? A questão do A ou do AN, os artigos, no caso, indefinidos, e a profissão, certo? Como é que ela está sendo pedida. Então, eu tenho uns exercícios aqui que vão facilitar o entendimento de vocês. Preste atenção. Exercícios sobre occupations, certo? Ocupações, profissões. Escolham a opção melhor para traduzir os nomes das profissões, né, sublinhadas a seguir. Então, vamos ver a primeira frase. Frase de número 1, number 1. Mary's father, certo? Mary's father, que seria o pai de Mary. Olha aí, nós temos o possessivo, que teremos até uma aula em outra série sobre o uso do possessivo, em outra sequência. Então, Mary's father. Note que Mary termina em Y, então eu boto o apóstrofo S e depois father, que é pai. Então, Mary's father seria o pai de Mary. Esse é o uso do possessive, né, case, como o pessoal fala, ou caso possessivo, né, no inglês, que é o equivalente ao latim. Nós temos também o caso possessivo, no caso, o possessive case, também presente no latim, que o inglês absorve. Então, preste atenção. Mary's father is a important accountant. Então, note aí. O pai de Mary é um importante o quê? Contador. Note que o artigo indefinido vai ser a N. Por que a N? Por que a N, professor? Porque a palavra que vem antes de contador, o adjetivo important, é que vai indicar se é A ou a N. Como important é o adjetivo que começa com a vogal I, então, quando se tem vogal, eu uso a N. Então, aí eu tenho o quê? Um importante contador. Eu não vou observar a primeira letra de contador em inglês, que também daria se eu tivesse tirado a palavra important, ficaria contador e por coincidência começa com a letra A, accountant, certo? Então, aí seria a mesma coisa, o AN também. Então, o pai de Mary é o importante contador. Resposta, letra B. Eu acho que ficou bem entendido, não é isso? Vamos para a questão de número 2. E aí o professor tem mais um tempinho, né?
para que a gente possa trabalhar direitinho, porque se a gente acelera, vocês não entendem. Então a sacada dessas aulas fantásticas, que eu também quero elogiar porque temos a presença também de intérpretes, que é algo muito prazeroso, muito bom, e uma educação inclusiva realmente de verdade. Eu acho que estamos fazendo história com essas aulas. Espero que vocês gostem e assistam, reassistam, divulguem, façam com que elas virem sucesso e vão virar, viu? Pelo que eu estou notando, a equipe que está aí é uma equipe fantástica. Olha só, questão número 2. What's the hairdresser's phone number? Então, note que aí eu tenho hairdresser, que é o cabeleireiro, certo? Então, qual é o número, né? Qual o número do telefone? Qual é o número do telefone do cabeleireiro, tá certo? Qual o número do telefone do seu cabeleireiro, já que nós temos aí o possessivo hairdresser, a última letra é R, eu boto o apóstrofo S. Hairdresser's phone number. What's the hairdresser's phone number? Qual o número do telefone do seu cabeleireiro? Então a resposta aí é letra B. Professor, por que antes de cabeleireiro apareceu T? T-H-E. Que aí nós temos o artigo definido em inglês, cuja tradução é o, a, os, as. Porque aí eu estou definindo o cabeleireiro, não é qualquer cabeleireiro não. A pessoa tem um cabeleireiro específico. Então, qual o número do telefone do seu cabeleireiro? Não é qualquer cabeleireiro, não é o cabeleireiro da tia, da mãe, é daquela pessoa especificamente. Então, aí eu utilizo o artigo definido, que no inglês é THE, D. Tradução, o, a, os, as. Como é que eu vou saber se vai ser o, a, os, as? Pelo contexto, se a palavra for masculina, singular, a tradução para o português, o. Se for masculino plural, a maioria do plural, a maioria é quando se faz o plural em inglês, acrescenta-se S, mas não esquecer que tem os plurais irregulares. Vamos ver, por exemplo, o plural irregular em inglês, bem rápido. Foot. Foot é o quê? F-O-O-T. Foot. Foot todo mundo sabe porque associa a palavra ball, né? Football. Ball não é bola? Foot é pé. Então, o nome do esporte é bola no pé. Um esporte criado pelos ingleses. Futebol. Bola no pé. Lembrando que no inglês britânico, football. No inglês americano, soccer. Certo? Então, observe uma coisa. Se eu tenho a palavra foot, F-O-O-T, como é que eu faço o plural dele? É um plural irregular. Eu troco os dois O's por dois E's. Feet. A pronúncia de dois E's juntos no inglês é I. Então, feet. O que é feet? É o plural de foot. Então, foot, pé. Feet, F-E-E-T, pés. É um plural irregular no inglês. E tem outros plurais irregulares. Em outras aulas vocês vão acompanhar isso aí melhor, certo? Outros plurais irregulares. Mas a grande maioria do plural em inglês é o acréscimo do S. Como também no Brasil se tem muito a presença do S. Então, vamos prosseguir. A aula está adentrando nos momentos finais. E aí nós temos a resposta da número 2,
a letra B da número 1. Todo mundo lembra que foi a B também, né? Foi a B? A 1B, 2B. Vamos para 3. A 3. I want to talk to the manager. Note que aí está a presença do R. Está a presença do R. Aí, professor, o senhor esqueceu de colocar o R lá no momento da explicação? Fiz de propósito. Pensa que o professor é besta, é? Se eu tiro o R, vira o verbo gerenciar. Se eu boto o R, ficou agora o substantivo, que é occupation, que é profissão ou ocupação. Então, manager é gerente. O professor já, a aula inteira, falou sobre isso. Certo? Ok? Muito bem. Vamos ver qual foi a letra. Qual foi a letra? Olha só, gerente. Eita, agora mudamos de letra. A letra é C. Resposta C. Ok? Muito bem. Questão 4. Olha só na questão 4. John is a good chef. Também já foi dada a resposta na aula. Só quem não enxergou, só quem não prestou atenção, foi quem não está se ligando na aula. Se liga na aula, acorda. Acordou? Chef é uma palavra muito familiar. Está direto aparecendo na TV. Em tudo que é canal. O que é chef? Chef é o chefe de cozinha. Especificamente. Essa tradução aí. Certo? Então, vamos lá. John é um bom chefe. Então, qual é a tradução? Chefe de cozinha. Chefe de cozinha? Exatamente. Qual a resposta? A. Epa! Temos mais 2 profissões para acabar a aula. Preste atenção, se liga, viu? Acorda aí, você que está dormindo, viu? Acordou? Acordou, né? Vamos ver a número 5. Where is... Desculpa, o professor falou where's, mas aqui é where is. Where is the nurse? Onde está a enfermeira? É uma pergunta. De entonação, em inglês também tem, viu? Se liga, viu? Se liga aí, preste atenção. Eu posso ter entonações diferentes também no inglês. Vamos dizer que o professor quer falar eu te amo simples. I love you. Mas eu quero dar um eu te amo com ênfase. I love you. Eita, esse impactou. Tem a ênfase também no inglês. Ok? Então, preste atenção. Essa questão da entonação, afirmando, negando, interrogando, temos aonde? Temos no inglês, temos no espanhol, temos no português, em tudo que é canto. Então, note aí, ó. Where is the nurse? Onde está a enfermeira? Where is the nurse? Note que antes de nurse, eu tenho o artigo de, que é THE, porque aí, onde está a enfermeira, eu estou determinando. Não está nada indefinido. Se fosse indefinido, por enfermeira começar com a letra N no inglês, eu usaria o quê? A nurse, já que N é consoante. Como aqui eu estou definindo, onde está a enfermeira? A enfermeira. Então eu uso the nurse, certo? Vamos ver agora a última questão. Se liga, acorda, né? Acorda aí, não durma não. A última questão, eita, ela é facilzinha, professor. The flight attendant will help you. Will, a presença do will. O will aí está como verbo. Epa, will
é auxiliar do futuro. Exatamente, futuro simples. Mas nós temos também o will como substantivo, que é outro caso, certo? Que isso vai ficar para outra aula, ok? O will também pode ser substantivo. O inglês tem a polissemia também. É coisa bonita, né? Muita gente diz que o inglês é tão difícil. Não. O português é mais difícil. Essa polissemia que tem no inglês, tem também no português. O will pode ser tesouro, substantivo. O will pode ser sobrenome. Eita, não tem um ator? Will Smith? Se vocês observam aquele ator chamado Nicolas Cage. Cage é gaiola. Eita, professor. Então, se a gente traduzir é Nicolas Gaiola, mas, às vezes, esses nomes não são originais deles, ou podem ser também, porque existe essa variação em qualquer país. Então, Nicolas Gaiola, Nicolas Cage. Show de bola. Substantivo aí, Cage e Gaiola. Vamos terminar a última questão. É agora. The flight attendant will help you. Epa! A aeromoça. Aeromoça. Ou comissária de bordo. Ou aeromoça ou comissária de bordo, né? Irá ajudá-lo, socorrê-lo. Help é ajudar, é socorrer. Então, vocês podem ter a comissária de bordo, a aeromoça irá ajudar você, ou irá o quê? Atender você. Lembrando que o pode ser você ou vocês. Epa! Professor, como o contexto está solto aí, eu posso ter essa tradução, a aeromoça ou a comissária de bordo irá socorrer vocês ou ajudar vocês? Pode sim. O you tem a tradução você ou vocês. Então, como é solta a frase aí, ela pode ter essa dupla tradução. Show de bola? Ok? Então, muito obrigado. Até uma próxima vez. Bye bye. See you later.